Olá pessoal, beleza? Uma semana atrás, eu só lembro que é uma semana atrás porque o post me diz aqui, né? Eu postei uma enquete na minha aba de comunidade do meu canal com uma pergunta. Eu queria saber de vocês qual tema vocês queriam para uma próxima série, né? Eu ofereci 3 temas, eu até falei que seriam 2 aqui em cima, mas aqui eu coloquei 3, né? Eu ofereci Dual Boot com Windows, seria uma série de vários vídeos explicando várias coisas, como fazer o particionamento para fazer o dual boot, como fazer o particionamento automático, como diminuir um particionamento se caso você queira diminuir o tamanho do Windows e aumentar o tamanho do Linux depois, como excluir o Windows, como excluir o Linux e voltar o Windows para o tamanho que estava, enfim, várias, e como fazer um multi-boot também, por exemplo, entre Windows, Ubuntu e Fedora, seriam 6 vídeos mais ou menos. Ou então, tipos de pacotes para Ubuntu, derivados e Fedora, que eu ia explicar sobre os .deb, .rpm, sobre AppMage, Flatpak, um pouco sobre repositórios de terceiros, tudo mais, né? E o terceiro, que foi o mais votado com 58%, sobre permissões de arquivos, sudo, root, usuários, grupos, via comando. E vocês escolheram isso aqui. E antes de começar, eu quero agradecer muito porque vocês me deram mais de 105 votos, vocês me deram 105 votos nessa enquete. Eu fiquei muito feliz com isso, tá? Foi a enquete mais votada que eu tive aqui no canal. E eu vou começar. Um dia desse não, foi ontem. Eu fiz um post aqui no fórum da comunidade Fedora, onde eu escrevo bastante, inclusive, explicando um pouco sobre login de root e sudo. Fiz um post bem detalhado aqui explicando as coisas. A maioria das coisas aqui funciona em qualquer sistema, e eu vou deixar o link aí na descrição. Algumas coisinhas aqui são específicas para o Fedora, tá? Mas se você seguir a maior parte desse... Não é um tutorial, eu explico o que é e mostro os comandos, como que eu faço. Dou até uma opinião pessoal no final aqui, sobre o que eu uso, né? E aí eu recomendo que vocês deem uma lida nesse post aqui, e que vocês se inscrevam também no fórum da comunidade Fedora e ajudem a gente lá. Inclusive a gente está construindo a Bíblia do Fedora nesse site aqui, e eu estou tentando ajudar o pessoal lá a ter tudo que um iniciante precisa para começar a usar o Fedora, tá? Bom, chega de falatório, vamos lá eu vou deixar esse post aberto aqui. Caso eu me esqueça de algum dos itens, eu venho aqui e olho de novo, tá? Aliás, eu vou fechar, não preciso disso aqui não. Deixa eu abrir o meu gerenciador de arquivos. Eu vou tentar falar aqui sobre algumas coisas do Fedora, algumas coisas do Debian e algumas coisas do Ubuntu, tá? Deixa eu pegar aqui nas minhas imagens. Eu tenho algumas imagens aqui. Deixa eu abrir e aí depois eu falo. Vou falar um pouco sobre o Debian. Se você instalou o Debian, eu já fiz vídeos mostrando a instalação do Debian de muitas formas, tá? Se você instalou o Debian a partir de uma imagem live, ele usa o Calamares. Usando o Calamares, o Debian não instala a conta, ele não ativa, não habilita a conta do root e o seu usuário fica com poderes de sudo, que eu já vou explicar o que é daqui a pouco. Mas só para vocês verem as diferenças entre um sistema e outro. Inclusive entre a instalação do mesmo sistema se você fizer a instalação de uma forma diferente. Então, no Debian Live com Calamares, você não tem root e tem o sudo por padrão. No Debian 9, desculpa, no Debian, essa imagem eu peguei aqui no Google Imagens mesmo, tá? Porque eu não tinha um print do instalador aqui. No instalador gráfico do Debian NetInst, se você colocar uma senha para o root aqui, você vai ter a conta do root habilitada. E o seu usuário não vai ter sudo. Então, é a mesma coisa aqui no instalador padrão, que não é o gráfico do Debian. Se você configurar uma senha de root no instalador do Debian, o seu usuário não vai ter sudo e você vai ter acesso à conta de root.
Aqui está em inglês, vocês me desculpem, mas ele explica aqui que a senha do root não deve ficar vazia. Se você deixar vazia, a conta de root vai ser desabilitada e o seu usuário inicial vai ter poderes de root usando o comando sudo, que isso aí já explicou um pouquinho do que eu vou falar daqui a pouco. E aí, para encerrar aqui, o Ubiquiti, instalador padrão do Ubuntu. Se eu não me engano, tem alguns flavors do Ubuntu que estão usando o Calamares, mas tanto em um quanto no outro, você vai ter o quê? Você vai ter um usuário com poderes de root usando o sudo, mas você não vai ter o root habilitado. E aí eu vou falar sobre isso agora. O que é o root? O root a gente chama de superusuário, é um usuário que pode fazer tudo no sistema. Aqui, deixa eu aumentar a fonte. Eu vou entrar na barra do sistema aqui, cd barra. Isso aqui, o cd eu já expliquei em outros vídeos, né? Aqui eu estou na raiz do sistema, então eu vou usar o comando tri-l maiúsculo 1, como eu já mostrei para vocês em outro vídeo também. O root tem acesso à gravação e leitura em todo o sistema, tudo que aparece aqui. O seu usuário comum só tem acesso, não acesso de leitura, mas ele só pode gravar as coisas na home, aqui ó. No meu caso aqui aparece var/home porque eu estou usando o Fedora Silverblue, ele tem um pouco, a estrutura dele é um pouco diferente, tá? Então eu vou entrar aqui na home, cd/home, se eu der um ls aqui vai ter a minha pasta Leandro, meu diretório Leandro. Então eu vou lá no cd Leandro. Aqui é a mesma coisa de eu digitar só cd que eu já vou para minha home. Se eu der o pwd, como eu já mostrei para vocês, eu estou na... Ignorem esse var aqui, tá? Porque o Silverblue ele grava as coisas na barra var. Mas eu tenho /home, /Leandro, tá? Aqui eu posso gravar as coisas tudo com o meu usuário comum. O mais importante, eu não preciso de sudo para nada aqui e nem preciso de root para nada aqui, porque eu já vi muita gente gravando coisas aqui com root ou com sudo e não é necessário, tá? Então tá, eu falei que o root é o superusuário, ele pode fazer tudo que quiser no sistema, então vocês têm que tomar muito cuidado usando ele. E o que é o sudo? O sudo ele significa Substitute User Do. Você vai fazer alguma coisa substituindo o seu usuário atual por algum outro usuário. Não é necessariamente o root. Por exemplo, se eu tivesse um outro usuário chamado Leandro aqui, eu usaria o sudo com o parâmetro "-u", que é de user, usuário. Com o usuário Leonardo, eu vou fazer um comando mkdir teste. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um diretório chamado teste, só que usando o usuário Leonardo e não o Leandro. Ele vai dar erro aqui porque o usuário Leonardo não existe, tá? Beleza. Por que eu falei isso? Porque muita gente pensa que o sudo só serve para você ter poderes de administrador do sistema, e não é isso. Muita gente acha que é, de repente, super user do, mas ele faz uma coisa substituindo o seu usuário atual por um outro usuário. Se você não especificar esse usuário, então ele vai entender que você quer usar o root. Então, se você fizer aqui um sudo ls, ele vai pedir a sua senha para você usar o sudo. E aí ele vai fazer o comando. Ele entendeu que é o root que fez esse comando, tá? Então é isso. O sudo ele dá poderes de root para um usuário normal. O root é o próprio superusuário. Você, logado como root, você está com plenos poderes no sistema para fazer qualquer coisa. E o que eu uso? Eu uso o sudo para tudo. Eu nunca precisei ter uma conta de root. Eu uso sistemas Linux faz 13 anos. Eu precisei ter um usuário root no sistema 0 vezes. Nunca precisei, sempre usei sudo, tá? Mas eu entendo que muita gente tem o costume de usar o root e eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora. Por exemplo, aqui no Fedora, e será o mesmo caso do Ubuntu, do Linux Mint, e também do Debian instalado pela Live com o Calamares. Nesse caso, eles não têm a conta root habilitada. Eu não tenho a conta root aqui, se eu tentar fazer o login
como root. Depois eu explico esse comando aqui para vocês, ó, o su menos. Vou colocar a senha. E ele me deu uma falha de autenticação. Por quê? Eu não tenho login de root aqui, tá? Então, o que eu vou ensinar para vocês agora é como você ter esse login do root. Esqueçam que eu estou aqui no Fedora. Pode ser tanto o Fedora sem o root, quanto o Ubuntu ou quanto o Debian instalado a partir do Calamares, tá? Então aqui é fácil, ó. Você usa o sudo, aí você usa o comando pswd, que é para alterar a senha, root. Aí eu vou criar uma senha para o root aqui, depois eu vou repetir essa senha. Beleza, os tokens de autenticações foram atualizados com sucesso. Agora eu vou fazer meu login como root. E aqui eu sou o root logado no Silverblue, tá? Então, essa forma aqui, pessoal, é a forma que vocês podem usar para ter acesso à conta de root no Fedora, no Ubuntu e no Debian, se ele tiver sido instalado com o Calamares, ou se vocês tiverem deixado a senha de root em branco no instalador gráfico ou no instalador padrão do Debian. O Debian é um caso especial porque ele tem muitas formas de instalar, né? Mas eu vou abordar somente essas por enquanto. Então, para sair do login, aqui como root você dá um ls, faz o que você quiser aqui. Só que não se esqueçam, quando você for deixar de fazer essas tarefas administrativas, saiam do root, digitando exit ou apertando Ctrl e a letra D. Tá? Porque se vocês ficarem gravando coisas como root na sua home, depois você pode ter algumas complicações. Por exemplo, você pode gravar um arquivo lá na home e esquecer de sair do root para isso. Quando você for usar o seu usuário padrão para acessar aquele arquivo, você não vai poder, porque o dono daquele arquivo, que inclusive é o assunto do próximo vídeo, permissões de arquivos e pastas, quando você for acessar, você não vai ter permissão. Aí você vai ter que usar sudo ou logar como root de novo, mudar a permissão dele para o seu usuário padrão. Então, nesse caso, vocês usem sudo ou loguem como root, mas não se esqueçam de sair do login de root, tá? Beleza. Agora eu vou abordar um caso, por exemplo, o caso do Debian, se ele tiver sido instalado com o instalador padrão e você colocou a senha de root, seu usuário não vai ter acesso ao sudo. Como que você faz para que o seu usuário tenha acesso ao sudo? Eu tenho meu usuário Leandro aqui. Se fosse o caso de eu estar lá no Debian e precisasse do acesso ao sudo, o que eu ia fazer no Debian? Sudo apt install, sudo, tá? Ele não vai nem reconhecer isso aqui, então eu vou apertar um Ctrl C para cancelar, só para ele ficar escrito ali para vocês verem. Depois de instalar o sudo, eu ia usar o add user, que esse comando aqui tem no Debian e no Ubuntu, não tem aqui no Fedora, mas eu já vou mostrar para vocês como fazer aqui no Fedora. Sudo add user Leandro para o grupo sudo. Ele vai adicionar o usuário Leandro ao grupo sudo, que também não vai funcionar aqui. Depois de adicionar isso, aí você pode sair da sessão e entrar de novo com o seu usuário, que ele vai ter acesso ao sudo, tá? No Fedora, o Fedora tem um caso especial aqui de instalação. Eu fechei o Firefox, vou abrir de novo. Beleza. Se você instalar o Fedora Workstation, que é com o Gnome, ele não vai ter root no começo, mas o seu usuário inicial vai ter acesso ao sudo. No entanto, se você instalar alguma spin do Fedora, as spins do Fedora, uma outra hora eu vou explicar em outro vídeo, são as que não são a Workstation, que é a principal do Gnome. Ou seja, KDE Plasma, LXDS, FCS, SOAS, Cinnamon, Mate, não lembro se tem alguma outra agora. Você tem como colocar o acesso ao root logo na instalação, tá? Aqui, na hora de criar o usuário, ele mostra para você criar a senha de root ou bloquear a senha do root, que aí vai ficar como aquele caso do Ubuntu que não tem o root por padrão, tá? E quando você cria um usuário aqui na Spin, você tem a opção
Isso aqui eu estou falando de Fedora agora, tá? É estranho misturar, né? Eu estou meio me perdendo um pouco aqui, peço até desculpas a vocês, mas eu espero que fique claro, porque eu estou tentando falar devagar aqui para não misturar muitos assuntos, né? Mas aqui eu estou falando do instalador do Fedora. Nas spins do Fedora, você tem essa opção aqui, ó, tornar esse usuário administrador. O que é isso aqui? Se você clicar nesse tornar usuário administrador, ele vai ter acesso ao sudo. Se você não tornar, se você não marcar essa opção, o seu usuário não vai poder usar o sudo e você vai ter que ficar fazendo login de root, que é o que eu mais vejo no pessoal que usa Fedora, o pessoal que está iniciando, tá? Eles esquecem de marcar essa opção. Ou, se a pessoa já usa há um certo tempo, eu acredito que a pessoa não marque a opção porque ela prefere usar o login de root. Então, tudo bem, desde que a pessoa saiba o que está fazendo, né? Beleza. Nesse caso, que a pessoa não tem acesso ao sudo no Fedora, o que a gente faz? A gente faz o login de root. E aí, eu tenho o usuário Leandro, né? Só que aqui, eu não tenho o add user. Então, eu vou usar usermod menos A minúsculo G maiúsculo. Aí eu coloco o nome do grupo, que é o Will, e o nome do usuário, que é Leandro. Quando eu fizer isso aqui, ele vai adicionar o usuário Leandro ao grupo Will, que no Fedora é o grupo que tem permissão de sudo. E aí ele já fez isso. Aqui eu estou como root, então eu posso conferir isso usando o comando vsudo. Ou sudo vsudo se você tiver com o seu usuário padrão. O vsudo é o arquivo de sudoers. Aqui ele determina as regras que você vai usar para quem tiver acesso ao sudo. Então aqui eu vou fazer uma busca para não ficar rolando aqui pelo will, para mostrar para vocês. Então, ó, permite pessoas no grupo will, permite que pessoas do grupo will rode todos os comandos. Então aqui ele tem o grupo will, all e all. Então quem tiver no grupo will pode fazer tudo isso. Então o que eu fiz agora foi adicionar o usuário Leandro ao grupo Will. Então, para recapitular, no Debian, Ubuntu e derivados, você usa o add user ou userad também, né? Só que lá você usa o grupo sudo. E aqui no Fedora você usa o usermod, por não ter o add user aqui, você usa o usermod e coloca o seu usuário no grupo Will. Não precisa mexer nesse arquivo aqui, ó. A menos que você tenha necessidades muito específicas, não mexam no arquivo de sudoers, tá? Isso é sério mesmo, não mexa aqui. Só se você precisar mesmo, tiver... Se você precisar é porque você faz a administração do sistema. Se você faz a administração de algum sistema, você vai saber o que fazer ali, tá? Não mexam naquilo. Mas, se vocês quiserem mexer para aprender ou por necessidade, não façam isso aqui, ó. Por favor, não façam isso, ó. nano etc sudoers, tá? Vocês podem ver isso aqui em qualquer tutorial, tudo, mas não, essa não é a melhor prática. Usem o comando vsudo, que ele existe para isso. Para você entrar lá com as permissões corretas, tá? Ó, este arquivo, o verbo must, ele diz que tem que ser, né? Esse arquivo tem que ser editado com o comando vsudo. Está escrito aqui, então eu confio no que está escrito aqui e não vou usar um editor de textos e chamar o arquivo /etc /sudoers lá. Alguns sistemas nem deixam, outros sistemas deixam, mas enfim, não façam assim. Usem o comando vsudo e de preferência nem usem. Vocês não precisam mexer nisso aqui. De novo, né? Nesses 13 anos que eu estou usando o Linux, eu usei isso aqui 0 vezes. As vezes que eu usei foi para aprender, né? Então, eu não preciso. 0 vezes eu estou mentindo. Quando eu fiz alguns vídeos sobre o Q4OS, eu mexi nesse arquivo porque eu achei ruim ele não exigir senha para o sudo, mas isso aí é assunto de outro vídeo, tá? Então eu vou sair aqui do root e recapitular as coisas que eu já falei para vocês. Eu já falei como você faz para ter o acesso ao root, que você faz o sudo password root, né, para ter a senha do root. E expliquei para vocês nos 3 sistemas,
Fedora, Debian e Ubuntu, como você faz para ter acesso ao sudo. Beleza. Agora eu vou falar sobre uma coisa que é esse comandinho que eu dei, o su menos. Vou até fechar aqui agora porque eu já estou encerrando. Para fazer o login, eu uso su menos. Para fazer o login de root. Beleza, estou logado como root. Vou sair aqui. Legal. Tem gente que faz só o su. Também funciona aqui, ó. No Debian Buster isso aqui vai dar problema. Aqui no Fedora demora um pouco mais, mas dependendo do que você for fazer vai dar problema também, tá? Então eu vou explicar para vocês por que eu uso esse menos. Isso aqui, esse menos pode ser assim, ó. Pode ser menos menos login, tá? O que isso aqui faz? O su é substitute user. Ele vai substituir o seu usuário por outro usuário, que no caso é o root se você não especificar. Se você fizer um su menos Leonardo, você vai mudar o seu login para o login do Leonardo. Ou se você fizer su Leonardo, você também vai mudar para o usuário Leonardo, mas tem uma diferença aí. Todo usuário no Linux tem variáveis de ambiente. Eu vou pegar a variável path como exemplo. Ele vai mostrar aqui onde estão os meus arquivos executáveis, né? Ele está aqui na home leandro.localbin, home leandrobin, está no /usr/bin, enfim, tem vários lugares onde... Isso aqui eu também vou explicar num outro vídeo, tá? Não precisa ficar preocupado agora, porque depois eu vou explicar sobre variáveis de ambiente. Sobre o path, inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Se eu não me engano, meu amigo Blau Araújo já fez também. Eu vou verificar se ele tiver feito, eu vou colocar o card aqui no vídeo, tá? Beleza, eu tenho o meu path. Se eu substituir o meu usuário assim, com su sem o menos, eu errei a senha. Beleza, vou pôr de novo aqui. Entrei como root, vou dar o echo path. Olha aqui, ó. /var, /home, /var esquece porque o Silverblue é diferente, né? /home, /leandro, /bin. Um monte de Leandro aqui, ou seja, ele está usando eu substituí o meu usuário pelo usuário root, mas ele está usando as variáveis de ambiente do meu usuário Leandro. Então, isso pode dar muito problema. E o que aquele menos faz? Aquele menos, ou menos login, tem outras formas também que eu não vou abordar agora. Quando você coloca esse menos, você está carregando as variáveis de ambiente do usuário para o qual você está substituindo o seu login. Então, se eu fizer su menos Leonardo, ele vai mudar para o usuário Leonardo e vai usar as variáveis de ambiente do Leonardo e não do Leandro. Se eu colocar su menos sem especificar o usuário, o sistema entende que eu estou querendo substituir pelo root e eu vou usar a variável de ambiente do root. Então, ó, colocar a senha aqui, fiz o login do root. Agora eu vou colocar um echo path. Olha lá, ó. Eu peguei, tá vendo esse monte de root escrito aqui, ó? Eu peguei as variáveis de ambiente do root. Então, aqui no Fedora você consegue fazer bastante comandos como root sem usar o menos depois dele. No Debian você não consegue. Ele não funciona praticamente nada lá. O path dele, do root é totalmente diferente do path do usuário. Como aqui no Fedora é mais parecido, então você pode não ter problema. Mas mesmo assim, não faça login assim como root, só o su. Use esse menos na frente que você tem certeza que você vai estar substituindo o seu login pelo do root, carregando tudo aquilo que o root precisa para funcionar 100%, tá? Isso aqui, gente, serve para qualquer sistema Linux que vocês estiverem usando. Não só para o Fedora. Eu estou usando o Fedora aqui por acaso, porque o Silverblue tem sido o sistema principal aqui nessa máquina. Mas esse su menos serve para qualquer um, tá? E com isso, eu encerrei a minha fala aqui já. Deixa eu só ver aqui no meu post se eu esqueci de alguma coisa. Eu gosto muito de escrever esses posts. Se vocês forem lá na comunidade Fedora, vocês vão ver que tem bastante post que eu fiz lá.
tem outros que os colegas fizeram lá, tem muita coisa boa. Mas é basicamente isso. Eu mostrei para vocês o que é o root, o que é o sudo, como você faz para obter o sudo nos 3 sistemas, como você faz para habilitar a conta do root nos 3 sistemas, caso precise. E eu expliquei a diferença do login de root para que vocês não usem mais, não mandem mais print com o SU sem o menos na frente, tá? Como eu disse, no Fedora funciona, no Debian não vai funcionar. E eu participo de um grupo grande do Debian, que grande parte dos problemas que os usuários levam lá para a gente ajudar é porque eles fizeram o login de root sem carregar as variáveis de ambiente do root. Como boa prática, caso vocês usem o login de root, use o tracinho lá que é certeza que o root vai funcionar 100%. Agora um conselho pessoal meu, que vocês podem concordar, podem não concordar e tudo mais. Mas eu nunca precisei usar login de root, nunca. Nem no servidor que eu tomo conta no trabalho, eu não preciso. Então, eu vejo gente, por exemplo, habilitando acesso a SSH no servidor e a primeira coisa que a pessoa faz é ir lá e liberar o acesso de root por SSH. Não precisa, gente. Se você tiver um usuário com sudo lá, você não precisa ficar usando o root, tá? Quando que é legal usar o root? Quando você tem muitos comandos para digitar como administrador. Aí sim, faz login de root, termina de fazer todas aquelas tarefas lá, depois sai do root, não esquece de sair do root e continua com o seu usuário padrão. Agora, se você for fazer tarefa comum, por exemplo, apt update, apt full upgrade ou dnf upgrade, usa o sudo lá na frente. Especialmente se você for iniciante, você corre menos risco de fazer bobeira no sistema, tá? Mas se fizer alguma bobeira, procura o pessoal dos grupos lá. Eu participo bastante do grupo da comunidade Fedora no Telegram e do grupo do Debian também. Eu tenho participado menos dos grupos de Ubuntu e Linux Mint ultimamente, porque eu estou com menos tempo também, né? Mas procura a galera lá que eles te ajudam. Mas esses conselhos aqui eu considero bons. Caso vocês discordem, deixem comentários aí falando o que vocês acham, tá? Mas para mim é assim, usem o sudo. O sudo vai te dar os poderes que você precisa e você não tem que desfazer o login depois. Você usa sudo, ele dá só aquele comando como administrador e logo em seguida você é o seu usuário comum novamente, tá? Então, eu sei que esse vídeo ficou comprido e eu espero que eu tenha falado as coisas numa cadência legal para que vocês possam entender. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, deixem comentários que eu vou responder todos. Vou tentar pelo menos responder a todos, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo feedback na enquete. E eu estou recomeçando essa série de Terminal para Iniciantes, muito animado e feliz pelo retorno de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, grande abraço e até logo. Valeu!